Qual é o segredo das pessoas mais felizes? Você sabe? Antes da gente começar o vídeo, eu quero dizer que estou muito feliz de estar de volta ao canal. Gente, estava em Salvador, na Bahia, na minha terrinha, passando as férias. E foi tão poderoso, foi tão bom para mim. Me reenergizei tanto, voltei com uma alegria assim, um pouco das minhas raízes em mim. Foi muito bom encontrar os amigos, a família, sem palavras. Mas também estou muito feliz de voltar a gravar vídeos aqui no canal para vocês. E esse assunto é um assunto que eu gosto muito. E eu vou te contar por que eu trouxe esse assunto hoje. Vou te contar uma história que talvez traga alguns questionamentos aí para sua vida e faça você repensar como criar uma vida ainda mais feliz, ainda mais realizada, conquistar tudo aquilo que você deseja. Vamos começar. Uma vez eu li um livro, há muitos anos atrás, que dizia o seguinte, que o segredo das pessoas mais felizes é ter um senso de confiança no universo. As pessoas mais felizes são aquelas que entendem que tudo que te acontece é para o seu melhor, é para te levar para frente. Como eu falo aqui no canal, a vida é sempre para frente, mesmo quando não parece. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que dão um baque na gente, que a gente se decepciona, que a gente fica triste, que a gente acha que está caminhando para trás, quando a gente estava prestes a conseguir aquilo que a gente gostaria, a coisa não sai como a gente gostaria. Mas quando a gente tem um senso de confiança de que tudo está acontecendo para o nosso melhor, a gente sempre tem um aprendizado, a gente sempre tem uma história para nos fortalecer e ir além. Nada está acontecendo por acaso, simplesmente nada. Tudo que está acontecendo com você tem uma razão maior de ser e você tem que captar esse aprendizado para ir muito mais longe. Mas aconteceu uma história comigo essa semana que vai ter a ver com esse assunto que eu tô falando, que foi o seguinte. Eu e minha amiga, a gente foi para um spa e eu cheguei de Salvador, fiquei desarrumando mala, organizando casa, colocando roupa para lavar, organizando os armários. E eu falei, no dia seguinte eu vou para um spa, eu vou relaxar, porque fiquei muito cansada. E aí a gente foi para um spa, eu e minha amiga Marília. E a gente foi fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito, que é um body scrub coreano, que é um tipo de esfoliação onde você deita tipo numa banheira e uma senhora com a luva, ela vai dando banho em você, esfoliando todo o seu corpo. Chega, sai assim um pouco da sua pele, porque vai uma esfoliação bem profunda assim, deixa a sua pele também bem macia, que depois tem uma hidratação, tem todas as etapas, você faz uma sauna, enfim. E aí a gente foi para esse body scrub, essa esfoliação coreana. E só que, gente, a gente foi com a expectativa lá em cima de fazer uma técnica completamente diferente. E a experiência não foi muito boa. Tiveram várias coisas que não saíram muito legal. A organização do lugar. O spa era pra gente relaxar. E a mulher ficava o tempo todo conversando, não fazia as coisas em ordem. Um monte de coisa aconteceu que não foi exatamente como a gente imaginava. O que poderia ter feito essa experiência ser terrível. Eu tô dando assim um exemplo bem simples, só pra gente entender, mas a gente pode correlacionar isso para qualquer situação da nossa vida. Enfim, não saíram as coisas como a gente imaginava e qualquer pessoa poderia se estressar com coisas pequenas, a forma de tratar, etc e tal. Só que eu e Marília, a gente foi curtindo com cada coisa que acontecia que tava dando errado, a gente ficava, meu Deus do céu. E a gente começou a contar essa história e conversar essa história de uma forma ironizando o nosso passeio e achando graça da gente mesmo. Que no final das contas foi uma tarde muito divertida, justamente porque a gente viu as coisas dessa forma. E aí eu tava dividindo no Instagram que isso é um treinamento mental que a gente faz de olhar a vida dessa forma. Quanto mais a gente vai contando as situações dessa forma, quanto mais a gente vai vivenciando, a gente vai trabalhando o nosso olhar para enxergar a vida com mais amorosidade, com mais alegria, com mais bem-estar. Porque senão a gente vai se estressar por qualquer coisa. E aí eu me lembrei, quando eu estava contando essa situação, eu e Marília, a gente conversando sobre isso no carro, a gente gravou até um Reels no Instagram, vai lá olhar que você vai gostar. Mas a gente estava conversando sobre isso no carro, eu estava contando que no dia do batizado de Luísa, e a gente tinha feito uma festa enorme e vinha um bolo de um lugar, vinha decoração de outro lugar e no topo do bolo era uma ovelhinha. O tema era todo de ovelhinha, assim, era lindo a decoração. Foi até da Kadoshi Festas, maravilhosa, Jamile. E aí esse topo do bolo vinha de um outro lugar. Só que aí de repente era um bolo 3 andares. A ovelha que estava no topo do bolo caiu no chão na hora do batizado e amassou a cabeça toda da ovelha, que era toda feita, esculpida de biscuit, né? Puf, e amassou a cabeça toda da ovelha. Na hora que a menina, né, da decoração viu aquilo ali, porque ela que estava responsável por toda essa parte, até de pegar a decoração do bolo, ela ficou vermelha, assim, ela ficou desesperada. Eu olhei pra cara dela e falei, calma,
fique tranquila, que a gente sempre dá um jeito. E essa é a minha forma de ver a vida. Aí eu peguei, tinha várias ovelhinhas na mesa, que tinham as cabeças redondinhas. E a ovelha do topo do bolo, ela era diferente das outras. Eu peguei, tinha uma tarraxinha que fechava eram uns negocinhos de vidro que tinham uns bombons, umas coisas dentro. Eu peguei essa cabeça, destarrachei e coloquei em cima da cabeça do corpo da ovelha. E ficou perfeito. Ficou mais bonito do que o que estava. Por quê? Porque casava com todas as outras coisas da decoração. Porque o bolo veio de uma pessoa e a decoração veio de outra pessoa. Só que aí casou e ficou harmônico, ficou perfeito. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu amei, ficou muito melhor. Ela, eu não tô acreditando na sua calma, na sua tranquilidade, na sua forma de resolver as situações. E eu acho que quanto mais a gente vê a vida dessa forma, mais a gente consegue resolver as situações com tranquilidade, com leveza. Menos estresse a gente vai ter para nossa vida, menos cortisol a gente vai liberar para o nosso corpo. E tem vários estudos, a neurociência já fala sobre isso, que quando a gente vê a vida de uma forma negativa, a gente aumenta o nosso cortisol, a nossa expectativa de vida diminui, a gente vive muito menos no bem-estar. Então, eu queria trazer essa história para você começar a refletir se você também é essa pessoa que começa a olhar a vida de uma forma divertida. Eu, inclusive, propus um exercício lá no Instagram que eu vou propor para vocês aqui também, antes da gente começar a fazer o nosso estudo do livro. Quem tá chegando agora não me conhece, eu sou Mel, sou uma baiana que mora aqui na Califórnia, no Vale do Silício. E nesse momento a gente está fazendo o estudo do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. E esse livro, ele é muito interessante. Eu li esse livro há muitos anos e ele vai falar um pouco sobre como é que a gente pode transformar a nossa mentalidade para conquistar tudo aquilo que a gente deseja. Um corpo mais saudável, o corpo dos nossos sonhos, a carreira que a gente gostaria, relacionamentos mais saudáveis, felizes, amorosos, uma vida mais feliz. Então, como é que a gente transforma a nossa mentalidade para criar a realidade que a gente quer? Tá? Mas eu falei que ia passar um exercício para vocês para transformar isso. Então, se você tem alguém da sua família que é muito queixoso, que costuma ver as situações sempre de uma forma negativa, ou até você mesmo, você fala, Mel, eu não sei, eu não consigo ser assim. Eu vivo uma situação e eu já me desespero, eu já fico estressada, eu já vejo tudo como negativo, eu vejo que as coisas estão dando errado para mim. E tem um exercício que você pode fazer, que é o seguinte: a próxima vez que acontecer uma situação assim, que tirar você do sério, o que você vai fazer? Você vai começar a buscar uma forma de você contar aquela história para alguém de uma forma divertida. Você vai começar a ver pequenas coisas que podem ser engraçadas, começar a dar risada de você mesmo e você vai contar essa história, contar de verdade, nem que você tenha que ligar para alguém. E aí, vamos supor, aconteceu uma coisa negativa com você, você vai ligar e falar, minha filha, você não sabe o que aconteceu comigo. E você vai dar risada da situação e você vai fazer uma releitura dessa situação para programar seu cérebro a ver as situações de uma forma diferente. E quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai reprogramando o seu cérebro para fazer novos circuitos neurais e a enxergar coisas mais positivas na vida e na sua realidade. Isso é muito impressionante. Quanto mais você faz isso, mais você vai se perceber uma pessoa completamente diferente. Você vai olhar para você e falar, meu Deus, eu nem acredito que essa sou eu. Porque antigamente eu costumava ver as situações sempre com uma forma negativa, agora eu dou risada de mim mesma. E você vai ver como esse é um segredo para as pessoas viverem mais felizes e viverem mais no bem-estar e viverem muito mais, tá? Isso também, a ciência já estudou sobre isso, e as pessoas que são mais felizes e que têm uma visão positiva da vida conseguem ter uma expectativa de vida muito maior. E a gente está fazendo esse estudo do livro e eu estou no capítulo 6. Se você não tem um livro, não faz mal, continua aqui até o final, me acompanha aqui no canal, já dá o like, já ativa o sininho para o YouTube mostrar para vocês os meus vídeos, porque aqui a gente fala de mentalidade, de transformação de vida, de criar uma vida com mais propósito, muito mais feliz e mais realizada, tá? Então seja bem-vindo, se inscreve e vamos estudar junto comigo o poder do subconsciente. De verdade, você não precisa ter o livro, porque eu leio todo e vou destrinchando em detalhes para vocês, tá bom? Então, no capítulo 6, ele vai falar de técnicas práticas de cura mental. Então, a gente pode transformar o nosso corpo, a gente pode curar as doenças quando a gente começa a ativar genes diferentes e desativar genes diferentes. A gente já falou algumas vezes aqui sobre a epigenética, que vai estudar justamente isso. Harvard tem uma linha de estudo de epigenética muito interessante, se depois você quiser pesquisar. Porque a gente tem
bilhões de genes e a gente ativa ou desativa genes de acordo com o ambiente, de acordo com a nossa mentalidade, como a gente reage às situações da vida, de acordo com o estresse, de acordo com a nossa alimentação. Então a gente precisa entender como a gente pode se curar transformando a nossa mentalidade, influenciando o nosso corpo para enviar informações diferentes para as nossas células, tá? Então ele vai dizer o seguinte aqui: quando pensa em construir uma ponte ou projetar uma nave espacial, o engenheiro aborda o problema com uma técnica conhecida, amplamente usada e em conjunto de habilidades e métodos comprovados na prática. As técnicas, habilidades e métodos precisam ser aprendidos. Da mesma forma, há técnicas, habilidades e métodos reconhecidos como eficazes para nos governar, controlar e dirigir a vida. Então, o que ele está dizendo aqui é que a gente pode aprender técnicas e métodos para a gente se transformar e dirigir a nossa vida de uma forma completamente diferente. Ao pensar em construir a Golden Gate, que é essa ponte aqui de São Francisco, muito linda, os engenheiros tiveram, em primeiro lugar, de compreender bem o que eram princípios matemáticos, tensões e esforços. Em segundo, visualizaram a ponte ideal de um lado a outro da Baía de São Francisco. O terceiro passo consistiu em aplicar métodos experimentados e comprovados pelos quais foram implementados os princípios. Completados os 3 passos, a ponte adquiriu forma e gerações de motoristas começaram a cruzá-la. Então, tudo começa através da nossa mente. A gente precisa primeiro internalizar esses conceitos. A gente precisa aprender como é que a gente influencia a nossa mente para gerar o resultado que a gente gostaria na nossa realidade. E depois de aprender, a gente vai colocar aquilo ali em prática. Se você quer que suas preces sejam atendidas, tem que começar com as técnicas e métodos apropriados para isso. A maneira como sua prece é atendida segue um princípio científico. Nada acontece por acaso. Esse é um mundo de ordens e leis. E eu gosto muito de estudar as leis universais. Quanto mais a gente entende das leis universais, inclusive eu indico muito, se você quer estudar a fundo as leis universais, professora Lúcia Helena Galvão. Eu sigo a professora Lúcia Helena, se você não conhece, ela é incrível, eu acho ela assim um presente para o mundo, aquela mulher. Meu Deus, eu fico assim impressionada com a sabedoria, com a tranquilidade que ela passa o conteúdo, com a facilidade que ela tem de acessar as informações assim de uma forma surreal e de conseguir traduzir isso pra gente, pro popular, pra gente ter uma vida muito melhor. Ela é filósofa, ela é super inteligente e é uma pessoa interessante de você ouvir, é gostoso de você ouvir. Então ela fala muito sobre as leis universais e como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia. E eu vou falando aqui também com vocês sobre isso, tá? Nesse capítulo você vai conhecer técnicas práticas para você expandir e alimentar sua vida espiritual. A prece, em hipótese alguma, deve ficar flutuando no ar como um balão. Tem que ir a algum lugar e realizar alguma coisa que você quer. Então uma coisa é você fazer uma prece de uma forma desordenada, desorganizada. Outra coisa é você entender por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Quando a gente analisa a prece, descobrimos que há muitos e diferentes métodos para usá-la. Nesse livro, porém, não vamos tratar das preces formais, rituais, usadas em serviços religiosos. Elas desempenham um papel importante no culto em grupo, mas não são o que nos interessa aqui. Nosso interesse imediato é por métodos eficazes de prece pessoal que possam ser aplicados em nossa vida diária e utilizados para nos ajudar e ajudar os demais. Então, eu não sei se você é uma pessoa que costuma fazer preces. Então a gente vai falar sobre como é que você pode fazer essas preces de uma forma realmente eficaz, tá? A prece é a formulação de uma ideia a respeito de algo que queremos que realize. É o desejo sincero da nossa alma. Seu desejo é sua prece. Tem origem em suas necessidades mais profundas e revela as coisas que você quer na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a natureza real da prece, a manifestação eficaz da fome e da sede da vida pela paz, harmonia, saúde, alegria e todas as demais bênçãos. Então, normalmente a gente faz uma prece para a gente alcançar todas essas bênçãos que a gente gostaria na nossa vida. A prece sincera é aquela prece que vem de dentro, não são aqueles desejos que você está o tempo todo consumindo na rede social e que de repente você acha que quer, mas no fundo não é um desejo real do seu coração. Com esse meu afastamento do Instagram, nesse início do ano, eu pude perceber que às vezes a gente consome tanto, porque eu produzo muito conteúdo para as mídias, só que eu estava consumindo tanto que eu comecei a me perder realmente dos meus desejos reais. E quando eu fiz o meu mapa dos sonhos, o meu último, foi muito legal, porque
eu comecei a identificar o que era mesmo um desejo real, o que faz meu coração vibrar. Eu percebi que em muitos momentos eu estava desejando coisas que não era um desejo real do meu coração. Era por conta da quantidade de coisas que eu ia consumindo, e a gente vai se comparando, e a gente acha que quer uma coisa e de repente não é exatamente aquilo que vai fazer a gente feliz. Porque às vezes a gente até conquista, mas não sente aquela realização, aquele prazer pleno. Então eu acho que a prece, quando a gente faz, ela tem que vir de um desejo real do nosso coração. A técnica de transferência para impregnar o subconsciente. Ele vai ensinar como é que é essa técnica dessa prece. Conforme demonstrado, o segredo da prece eficaz reside em instilar na mente subconsciente aquele resultado que você quer. Uma das maneiras mais simples de fazer isso é a denominada técnica da transferência. Preste atenção nessa técnica. A técnica consiste basicamente em induzir o seu subconsciente a assumir como seu o pedido transmitido pela mente consciente. A transferência é feita com maior facilidade em um estado de devaneio. E aí eu vou falar como é que eu faço, porque aqui a gente fala como é que a gente coloca em prática no nosso dia a dia. Saiba que no íntimo da sua mente reside uma inteligência e um poder infinito. Simplesmente pense com tranquilidade no resultado que você quer e visualize-o tomando forma a partir desse momento. Imite a menininha que tossia muito e tinha garganta irritada. Aqui ele está falando do exemplo que a gente falou aqui no estudo do livro. Se você está chegando agora, pode, quando acabar esse vídeo, ir lá na minha playlist, O Poder do Subconsciente, que você vai ver todos os vídeos do estudo do livro, desde o primeiro. E aí você vai seguindo, que aí você vai gostar de acompanhar e vai pegando todos os exercícios e as coisas que eu vou dividindo com vocês, tá? Então essa menininha, ela tinha uma questão que ela tossia muito, ela tinha uma garganta irritada e tal, e ela começou a dizer para ela mesma, está passando agora, e a tosse e a irritação passaram em 1 hora mais ou menos. Utilize essa técnica com a mais perfeita simplicidade e ingenuidade. Então às vezes a gente acha que tá tudo tão distante, tá tudo tão difícil, que a gente perde a simplicidade de fazer essas técnicas que vão acelerar absurdamente o nosso processo. Então, às vezes aquele desejo, aquele sonho que você tem parece tão distante para você que você simplesmente pensa, não, mas é muito difícil. Vou dar um exemplo assim, bem simples. Às vezes você quer mudar de casa e a casa que você quer é uma casa muito maior, é uma casa que vai demandar de você muito mais investimento financeiro, você não tem esse dinheiro, você começa a fazer os cálculos matemáticos e você vê que não vai bater, mesmo que você trabalhe 2, 3 anos, não vai conseguir comprar aquela casa. E por isso, aquilo te trava, porque você pensa assim, não adianta eu sonhar com algo tão distante, porque eu não tem como eu, matematicamente fazer isso acontecer, só que a vida não funciona dessa forma. Quando você se coloca lá como se o seu sonho já tivesse realizado, você entra numa outra frequência de realidade. E quando você entra nessa nova frequência de realidade, novos caminhos aparecem que nada tem a ver com aquela realidade que você vive. Você começa a ser apresentada para formas diferentes de fazer as coisas, para pessoas diferentes, para caminhos diferentes, para te levar até aquela experiência, porque você entrou naquela frequência. E isso só é possível se você se permitir sonhar, se você se permitir entrar nessa nova frequência de realidade. Em muitos momentos da minha vida que eu me sentia perdida, eu simplesmente falava, não, eu não sei exatamente que caminho eu vou seguir, mas eu sei para onde eu estou indo. E ao saber para onde eu estava indo, eu comecei a me colocar naquela frequência de realidade e eu me mantinha ali, eu visualizava ali. Quando ele fala aqui para você fazer isso de uma forma simples, tem 2 formas que eu acho muito poderosas para fazer isso acontecer. Uma delas é o seguinte, só um minuto, gente. Minha gente, Lucas ligou aqui, o troço parou e aí eu fui falar com ele bem rapidinho. Mas então a gente estava falando, né, que quando a gente cria esse sonho na nossa mente e a gente transfere com muita facilidade para nossa mente subconsciente, a nossa mente subconsciente aceita aquilo como algo natural, como algo fácil, como algo possível de acontecer, a gente acelera muito o nosso processo. E 2 formas que eu faço isso. Quando eu tô tomando banho, eu acho que quando a gente está tomando banho, a gente relaxa, porque a gente não tem nada que a gente possa fazer a não ser tomar banho. Então, é um movimento muito assim de relaxamento mesmo. Você está lá passando sabão e relaxando. Tanto que às vezes a gente tem ideias que vêm do nada quando está tomando banho. Não sei se com você é assim, comigo é assim. Do nada vem uma ideia quando eu estou tomando banho, justamente porque a gente está num modo que o nosso cérebro está em relaxamento ali profundo, porque a gente está
num lugar que a gente não pode fazer nada, a gente não vai sair para realizar alguma tarefa, a gente está num momento relaxante, a água está caindo no nosso corpo, tem uns estímulos sensoriais que ajudam a gente a nos acalmar, então a nossa mente relaxa. Então é um momento que é muito gostoso para você visualizar essa realidade, imaginar como seria você na sua casa nova, tomando um banho de banheira, tomando um banho nesse banheiro novo da casa nova, ou visualizar qualquer coisa que você queira. Às vezes a gente pensa que para a gente criar uma nova realidade, a gente tem que visualizar, e essa visualização demanda que a gente sente no lugar e a gente medite. Se você consegue meditar e gosta de meditar, eu gosto. É maravilhoso, é incrível, porque a gente vai desacelerando nossos padrões de ondas cerebrais e a gente entra num ponto zero, que a gente consegue entrar mais profundo, né, no nosso subconsciente. Mas se não é o seu estilo, se você não gosta, se você tem dificuldade, visualize nos momentos de relaxamento do seu dia. No momento que você está cozinhando, no momento que você está no banho, ou quando você está prestes a pegar no sono. Isso também é muito interessante. Eu já contei aqui para vocês, quando eu vou fazer minhas orações, eu converso com Deus, e aí nessa conversa eu começo a viajar assim na realidade que eu quero criar, e eu vou dividindo que essa realidade que eu quero assim, que eu quero seja assado, e eu vou me visualizando, vivendo e vivenciando essa realidade. E as coisas começam a acontecer assim, de uma forma completamente inesperada. Essa é a palavra, porque aparecem respostas de lugares que eu não imaginava, aparecem pessoas, aparecem caminhos e coisas começam a acontecer. Agora, eu tive uma criação muito grande que eu vou contar para vocês em breve em outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso, que foi assim muito impressionante. É uma criação que eu estava esperando por muitos anos. Não é nada material, era uma coisa assim, pra mim, que eu queria muito, muito, muito resolver e conseguir. Mas, gente, era um sonho muito grande. Vocês vão saber em breve. Continue acompanhando, vocês vão saber. Não é pra fazer curiosidade, não, é porque realmente eu quero explicar cada detalhe, então vai acabar ficando muito grande o vídeo. Mas, enfim, então ele fala que a gente deve fazer isso num ritmo, assim, de tranquilidade e facilidade. Tudo aquilo que se torna natural pro nosso cérebro, ele vai encarar aquilo como fácil de fazer, como fácil de alcançar. O nosso cérebro, quando a gente visualiza, você já sabe, ele não difere entre o que é realidade e o que é imaginação. Então, quanto mais a gente repete aquela cena na nossa mente, no começo você vai ver que é estranho, vai parecer que, meu Deus, estou sonhando alto demais. Mas depois de um tempo começa a ficar natural, e essa naturalização vai te aproximar dessa realidade, porque vai te colocar nessa nova frequência, para que as coisas comecem a aparecer para você, os caminhos comecem a aparecer para você. As coisas não caem do céu, as coisas não acontecem da noite para o dia. Isso não é real. Existem muitas leis universais que estão acontecendo a todo momento, principalmente a lei de causa e efeito. Para você ter um efeito desejado, você precisa gerar causas no mundo. E essas causas são causas que não são físicas, que não são visíveis, mas também precisamos de causas visíveis no mundo para que a gente possa colher o resultado daquilo que a gente está fazendo, tá? E ele vai dizer o seguinte aqui na página 98: o subconsciente aceitará seu plano. Se estivesse construindo uma nova casa onde iria morar com a família, você estudaria com maior interesse a planta baixa do imóvel. Exigiria que os engenheiros a seguissem todos os detalhes e fiscalizaria o material usado. Sabendo que a vida futura de seu lar dependeria da qualidade dos materiais, escolheria apenas o melhor que tivesse de cimento, de isolamento, de fiação elétrica, vigamento do telhado, etc. Eu me lembrei agora que minha amiga acabou de casar, a Tami, né? O casamento foi incrível. Gente, foi uma coisa assim, eu acho que foi o casamento mais lindo que eu já fui na vida. E tava tudo impecável. Cada detalhezinho do menu, da flor, da comida, de tudo, das joias que a gente usou, que ela deu uma joia para cada madrinha, feita por ela, à mão. Meu Deus, coisa mais perfeita. E aí eu fiquei pensando assim, ela visualizava e criava, né, essa cena do casamento acontecendo, que é um momento único que nunca mais vai se repetir, né? Que é um casamento com a pessoa que ela ama e tal, coisa mais linda. E aí, quando a gente visualiza uma coisa assim, um cenário que a gente quer alcançar, a gente cuida de cada detalhe, porque a gente quer que aquilo ali seja realmente especial. E ele tá falando aqui, né? Se a sua casa, se você estivesse construindo essa nova casa e você soubesse que a sua família ia morar, você ia proteger sua família, você ia querer cuidar de cada detalhe, você ia querer cuidar de cada cantinho para viver no melhor lugar. Não faz idêntico sentido ter o mesmo cuidado com a planta baixa do seu lar mental? Quando quer felicidade e prosperidade, então às vezes a gente cuida tanto do ambiente, a gente cuida tanto das coisas que a gente quer alcançar, mas será que a gente cuida da mesma forma daquilo que a gente deixa entrar no nosso campo mental?
daquilo que a gente consome, daquilo que a gente permite, das amizades que a gente aceita na nossa vida, daquilo que a gente fala. Às vezes a gente é muito dura com a gente, às vezes a gente fala muitas coisas negativas pra gente, às vezes a gente se olha no espelho, a gente não diz nada, mas a gente tá pensando: tô velha, tô feia, meu cabelo tá feio, meu cabelo tá estragado, minha pele tá assim, eu tô com pé de galinha. Aí a gente vai identificando tanta coisa negativa, sem olhar pra gente com mais amorosidade. Então a gente precisa cuidar igualmente como a gente cuida do nosso corpo, da nossa roupa, dos detalhes da nossa, né, da nossa casa, das coisas que a gente, das experiências que a gente quer viver e conquistar, que a gente tem que cuidar ainda mais do nosso campo mental, de tudo aquilo que a gente coloca dentro da nossa mente. Todas as experiências e tudo mais que entra em sua vida dependem da natureza dos tijolos mentais que usa na construção do seu lar mental. Se a planta baixa está cheia de formas mentais de medo, de preocupação, de ansiedade ou carência, e se você se sente desamparado, cheio de dúvidas e cinismo, então a qualidade dos materiais mentais que está instalado na mente se transformará em mais trabalho penoso. Preocupações, tensão, ansiedade e limitações de toda a natureza. A atividade mais importante, de maior alcance na vida, é o que você incorpora à mente a cada hora do seu dia. Então a gente tem que orar e vigiar. A gente tem que estar vigilante para tudo aquilo que a gente consome, que a gente usa, que a gente experiencia. Uma coisa que eu sempre penso sobre o meu corpo é que foi me dado esse corpo maravilhoso, que funciona muito bem e que eu preciso cuidar dele com o maior carinho. Então tudo aquilo que eu coloco na minha boca, que vai para o meu corpo, eu tenho consciência do que eu estou colocando, eu tenho intencionalidade. E é engraçado que a gente, assim como a gente pode treinar o nosso cérebro, a gente pode treinar também o nosso paladar. Às vezes a gente não gosta de uma determinada comida. Por exemplo, eu não gostava de várias coisas. Eu não gostava de abobrinha, eu não gostava de berinjela, eu não gostava de cebola, eu não gostava de pepino. E eu fui comendo repetidas vezes e fazendo experiências em saladas e coisas diferentes e pratos diferentes, até começar a gostar. E hoje eu amo. Mas eu fui treinando o meu corpo a gostar de coisas saudáveis. Dessa vez que eu fui para Salvador, gente, eu fui tomar um sorvete com duas amigas minhas, duas melhores amigas, Carla e Clarissa. E aí a gente foi tomar um sorvete. E aí, quando eu pedi uma bola bem pequenininha. Eu tomei 3 colheres e não consegui mais tomar. O meu corpo não aceita mais essa quantidade de açúcar de um sorvete, por exemplo. Eu não consigo tomar mais um sorvete. Coisa doida. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei chocada, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa boa que há muito tempo atrás eu ia amar tomar 2, 3 bolas de sorvete. E hoje eu não gosto mais de tomar um sorvete. Isso não é ruim, porque meu corpo se acostumou a uma dose muito menor de açúcar. Provavelmente você vai me ver tomando um sorvete no Japão, por exemplo, que a dose de açúcar é muito mais baixa. O Japão consome, assim, sei lá, 200%, não sei quantos por cento, a menos de açúcar que o Brasil e que os Estados Unidos. Então, a Ásia é o tipo de doce que eu amo. Não sei se você já foi na Ásia, mas se você não foi, precisa ir conhecer os doces asiáticos, porque são muito perfeitos e combinam-se com o meu paladar. Mas eu já vou viajando, né? Mas então, a gente estava falando. Então, que todo momento a gente está construindo o nosso lar mental, nas nossas escolhas, naquilo que a gente come, naquilo que a gente consome, naquilo que a gente vibra, nas pessoas que a gente se cerca. Os pensamentos que elabora e as imagens mentais que criam representam a planta baixa. Hora após hora, momento após momento, você pode construir saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula, as ideias que abriga, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no estúdio oculto da mente. Essa mansão grandiosa, em cuja construção você está perpetuamente ocupado, é sua personalidade, sua identidade nesse plano em que vivemos, toda a história de sua vida na Terra. Consiga uma nova planta baixa. Construa em silêncio, tornando a paz, a harmonia, a alegria e a boa vontade realidades no momento presente. Meditando sobre essas coisas e reivindicando-as como direitos seus, o subconsciente aceitará a planta baixa e fará com que se concretizem todas essas coisas. Pelos seus frutos os conhecerei. Então a gente vai ficar aqui na página 99 do livro e eu vou te encontrar no próximo estudo do livro, tá? Eu espero que você tenha gostado desse estudo do livro de hoje e eu tô muito animada pra gente continuar. Desculpa esse momento que eu precisei parar. Realmente foi um momento assim que eu precisava, gente, estar presente para meus amigos, para minha família, para as pessoas. Eu queria muito, inclusive, ter feito um encontro dos seguidores no Brasil. Muitas seguidoras e seguidores me escrevendo. Inclusive, encontrei seguidores em lugares inesperados, na academia, na rua. Foi muito legal.
mas eu não consegui organizar para ficar uma coisa bacana, um lugar legal que coubesse todo mundo, que fosse confortável. Então, assim, foi muito corrido. Eu não consegui ver todas as amigas que eu gostaria. Mas assim, eu precisei dar presença para minha família, para as pessoas que eu queria muito encontrar e ter momentos assim, sozinha. Enfim, eu precisava desse momento para me reenergizar mesmo. Gente, foi tão bom. Fui pra praia do Porto, comer queijinho, comer laço, comer caranguejo, lambreta, Bahia, tudo de bom. Eu amo ser baiana e me reenergizei assim absurdamente com essa viagem para Salvador. Mas estou de volta e a gente vai continuar o nosso estudo do livro. Se você ficou até aqui, receba meu abraço apertado. Amo vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.